Eba, você já ouviu falar em comissão parlamentar de inquérito, né? Aliás, é o que a gente ouve de dia, de tarde, de noite. Será que isso morde? Será que isso é contagioso? Será que é alguma doença perigosa? Vamos falar um pouquinho sobre? CPI, Comissão Parlamentar de Inquérito. Para que serve uma comissão parlamentar de inquérito? É uma comissão criada em espaços legislativos para investigar um fato que seja relevante e que tenha a ver com a ordem pública, a ordem constitucional, social, legal e econômica do país. Trocando em miúdos, uma CPI apura denúncias de irregularidades contra a administração pública. Desde 1934 que existe na Constituição do Brasil a possibilidade de se fazer comissões parlamentares de inquérito. Muitas CPIs foram feitas, todas acabaram em pizza, mas a que deu assim o salto, né, e passou a valer, e aí as comissões foram olhadas com mais seriedade no Brasil, foi depois da Constituição de 88, ela, se eu não me engano, foi em 91, 92, que foi a CPI criada para apurar o caso PC Farias, que era o braço direito do Collor, um bandidão que pagava e cobrava propina para benefício próprio, para benefício do Collor, da casa da Dinda. Quem faz aí um resgate histórico que você vai lembrar a pouca vergonha. E aí o Pedro Collor, não é, que é o irmão mais novo do Collor, que era o presidente, denunciou, soprou ventilador na farofa, né, do PC Faria e do Collor, que, enfim, o Collor acabou sendo impeachmentado. Mas como é que se cria uma comissão parlamentar de inquérito? Ela pode se dar no âmbito municipal, estadual e federal, ou seja, na Câmara de Vereadores, nas Assembleias Legislativas e na Câmara de Deputados ou no Senado. E também ela pode ser mista, não é? CPI mista, quando acontece na Câmara dos Deputados e no Senado. Em geral, é 1/3 de assinaturas de parlamentares das respectivas casas, né, onde são abertas as CPIs, requerendo a abertura de uma para que então ela seja instaurada. E aí a questão de quem vai presidir, quem vai relatar, é uma questão lá de proporcionalidade entre os partidos, enfim. Aí não é desnecessário a gente entrar nessa discussão. Quais são, então, os poderes de uma CPI? A CPI, na verdade, ela tem um poder próprio de uma investigação judicial. A gente pode dizer, assim, entre aspas, que a CPI tem poder de polícia. Por quê? Porque ela investiga, ela chama para testemunhar, ela pede documentos, vide agora, por exemplo, que ela solicitou documentos do Planalto, né, com relação à pandemia, vacina, e conseguiu apurar inúmeras irregularidades do Ministério da Saúde, por exemplo, não é? No proceder aí de compras de vacinas, de não compras de vacina, por exemplo, né, o governo ter ignorado o contato com a Pfizer durante meses, né, e por outro lado incentivava a produção de cloroquina sem nem saber, ele não sabe de nada, esse presidente não sabe de nada, enfim, mas
né, os interesses que falam mais alto. Outra coisa também que a CPI pode fazer é, por exemplo, pedir auditorias, pedir quebras de sigilo bancário e telefônico. Ela não pode mandar grampear telefone de forma alguma e também não pode julgar. Esse poder não cabe à CPI, esse poder é do judiciário, o poder de julgamento é do judiciário. E como é que ela funciona? Por exemplo, se é na Câmara dos Deputados, ela funciona por 120 dias, podendo ser prorrogado por mais 60 dias. No Senado, não. O Senado, ao instaurar uma comissão, ela define, por exemplo, essa agora de 90 dias, mas já está tendo a discussão para se prorrogar. Mas formalmente pode durar, não essa, né? Porque não foi prevista assim, mas uma CPI pode durar todo o período dessa legislatura. Essa CPI que está acontecendo agora no Senado, ela está apurando irregularidades do Executivo na condução da pandemia. Né? Então, por isso que a gente tem ouvido tantos políticos, tantos infectologistas, tantos médicos, biólogos, biólogas, enfim, pessoas que estão envolvidas diretamente nessa questão, né? Membros os ministros, né? Vários ministros do Ministério da Saúde, enfim, porque eu nunca vi tantos ministros, né, durante um mandato só. Isso aí cheira mal. E agora a gente tem visto, né, denúncias, hoje mesmo, né, saiu aí uma denúncia de que o Planalto estava propondo, não é, propina na compra de uma determinada vacina, não é? E é uma vergonha. Esse governo definitivamente é uma vergonha. E isso é tão sério, né, que a CPI encaminhou ao STF uma denúncia-crime argumentando que o presidente está cometendo um crime de peculato. Esse termo é ligado a traição, né, adultério, mas ele tem um outro significado, né, que na verdade, assim, bem didaticamente, né, é o desvio de bens públicos em benefício próprio ou de outras pessoas. Então, é isso, né, desvio de bens públicos, desvio de material, enfim, né, para benefício próprio. Que, aliás, cá para nós, eu não sei nem se eu devo dizer isso, que vão dizer que eu sou incendiária terrorista, mas o que a gente faz com um político ou um gestor que, no meio de uma pandemia, rouba, furta, superfatura coisas em benefício próprio? O que a gente faz? Respondam. Né? E aí, o que acontece? No final, né, depois de todos os levantamentos, todas as oitivas, a comissão faz um relatório que pode ser encaminhado ao Ministério Público, pode ser encaminhado à própria presidência, né, dependendo do que está sendo investigado, ou pode gerar um impeachment, né? No caso em questão, porque a gente tem visto a vergonha, né, o escárnio, ou melhor, a falta de vergonha, né, e o escárnio desse governo diante das mais de 514 mil mortes que vários cientistas já disseram que pelo menos 400 mil poderiam ter sido evitadas. Então é interessante a gente saber, né, a importância dessa CPI e o principal, a gente saber que não vai acabar em pizza, porque de fato a gente tem que ir para a rua, a gente tem que cobrar
dessa casa, né, que é o Senado. A gente tem que cobrar dos parlamentares envolvidos que nós não aguentamos mais e que tem que ser feita alguma coisa urgentemente para parar esse absurdo, esse negacionismo e essa displicência, para usar uma palavra mais leve, que esse governo tem tido com dinheiro público. Vamos que vamos, e eu espero que você tenha entendido um pouco mais sobre algo tão importante para nós nesse momento histórico.